noite a todos, queridos companheiros. É uma grande alegria e muita paz a todos nós que nesta noite, mais uma vez, nos encontramos aqui reunidos para um aprendizado das lições do nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. E que os nossos corações estejam bem abertos, bem receptivos, a fim de que a espiritualidade encontre em nós o campo favorável para semear aquilo que nós precisamos. E desejando assim criar um campo mais favorável para a nossa reflexão, nos ajudando mais uma vez a nos distanciarmos dos acontecimentos exteriores, da nossa vida cotidiana. Vamos trazer as palavras do nosso querido Bezerra de Menezes, que oportunamente elas vão nos favorecer na reflexão da lição e, ao mesmo tempo, tocar o nosso coração, nos ajudando a sentir a responsabilidade que nos cabe nas ações individuais e intransferíveis, que nos cabe nesse concerto evolutivo do nosso planeta. Então vamos com muita alegria em nossos corações sentirmos, não apenas ouvirmos, estas palavras de Bezerra de Menezes que foram proferidas no 3º Congresso Espírita Brasileiro em Brasília, no Distrito Federal, no dia 18 de abril de 2010. Estamos agora em um novo período. Estes dias assinalam uma data muito especial, a data da mudança do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. A grande noite que se abatia sobre a terra lentamente cede lugar ao amanhecer de bênçãos. Retroceder não mais é possível. Firmastes, filhas e filhos da alma, um compromisso com Jesus antes de mergulhardes na indumentária carnal, de servi-lo com abnegação e devotamento. Prometestes que lhe serias fiel, mesmo que vos fosse exigido o sacrifício. Alargando-se os horizontes deste amanhecer, que viaja para a plenitude do dia, exultemos juntos, os espíritos desencarnados e vós outros, que transitais pelo mundo de sombras. Mas, além do júbilo que a todos nos domina, tenhamos em mente as graves responsabilidades que nos exortam à existência no corpo ou fora dele. Deveremos reviver os dias inolvidáveis da época do martírio. Seremos convidados não somente ao aplauso, ao entusiasmo, ao júbilo, mas também ao testemunho. O testemunho silencioso nas paisagens internas da alma. O testemunho por amor àqueles que não nos amam. O testemunho de abnegação no sentido de ajudar aqueles que ainda se comprazem em gerar dificuldades, tentando inutilmente obstaculizar a marcha do progresso. Iniciada a grande transição, chegaremos ao clímax e na razão direta em que o planeta experimenta as suas mudanças físicas, geológicas, as mudanças morais serão inadiáveis. Que sejamos nós, aqueles espíritos que demonstraremos a grandeza do amor de Jesus em nossas vidas.
que outros reclamem, que outros se queixem, que outros debaterem, que nós outros guardemos nos refolhos da alma o compromisso de amar e amar sempre, trazendo Jesus de volta com toda a pujança daqueles dias que vão longe e que estão muito perto. Jesus, filhas e filhos queridos, espera por nós. Que seja o nosso escudo o amor, as nossas ferramentas o amor, e a nossa vida um hino de amor. São os votos que formulamos os espíritos espíritas aqui presentes e que me sugeriram representá-los diante de vós. Com muito carinho, o servidor humílimo e paternal de sempre, Bezerra. Muita paz, filhas e filhos do coração. Que com estas palavras nós possamos assim nos transportar para o entendimento e a compreensão necessária acerca das transformações que ora graçam pelo nosso planeta. E que cada um de nós convive, experimenta, participa, elabora, ajuda a realizar todo esse processo. Nós fazemos parte, nós estamos inseridos em todo esse contexto, queiramos ou não. Nós somos um grupo de espíritos, ora reencarnados, e que amanhã seremos um grupo de espíritos desencarnados. E nem por isso haveremos de abandonar a nave que nos abriga, o nosso planeta. E toda essa movimentação que circula ao nosso derredor, que nos traz diante dos olhos muito espanto, muita incredulidade, muito temor, muita dúvida, nada mais são do que o reflexo das nossas ações, se não atuais, ações pretéritas. Nós não podemos inculpar os outros por tudo que acontece, sem deixar de olhar para aquilo que nós fazemos, para aquilo que nós pensamos, para aquilo que nós falamos. Então, nós acompanhamos diuturnamente os acontecimentos locais, os acontecimentos mundiais. E não há um só canto do nosso planeta que hoje não experimenta a dor, a desolação, o desespero, a tristeza e muitas das vezes a desesperança. Mas a lição nos exorta a aprofundarmos, não pela razão, mas sobretudo pelo sentimento, trazendo o coração e associando com o conhecimento que nós já conquistamos, pelo muito que temos lido, pelo tanto que temos estudado. E associando uma coisa com outra, nós haveremos de compreender que o nosso planeta abriga um turbilhão de almas credoras e devedoras das leis divinas. E como grupo de almas credoras e devedoras, haveremos de aqui mesmo ressarcirmos as nossas dívidas para com estas leis. E tendo em vista todo esse arranjo da espiritualidade para todos nós, maior razão dispomos para aceitarmos e para
colocarmos-nos a serviço de alavancarmos esta humanidade. Não iremos sozinhos, mas iremos em conjunto. E quanto maior for este conjunto, mais seremos ditosos na nossa consciência. E compreendendo toda esta razão cíclica do nosso planeta, nós não deveremos esperar mais do que aquilo que a humanidade, na atual circunstância, pode oferecer. E o que nós estamos oferecendo é aquilo que nós ainda somos, todos nós. E aquilo que nós somos não é aquilo que nós falamos que somos, é aquilo que nós manifestamos pela nossa conduta. Então, nós vamos observar que o tema que à noite nos apresenta, escândalos. Se vossa mão é motivo de escândalos, cortai-a. Do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os puros de coração, dos itens de 11 a 17. Então, em se tratando de escândalos, vamos compreender e vamos sentir como que nós ainda causamos muitos desses escândalos em nosso planeta e no universo como um todo. A todo instante nós deparamos com questões que eclodem na mídia, diante dos nossos olhos, ante os nossos ouvidos, e nós ficamos perplexos, estarrecidos, como que a criatura humana é capaz de praticar atos tão ignóbeis. E entre indignação e revolta, violência e medo, recuamos com receio de participarmos. Ou manifestamos uma conduta incompatível com a conduta cristã. E com a necessidade de expandirmos o entendimento sobre esse tema, nós lançamos mão de uma questão. Qual deve ser a nossa conduta quanto aos fatos momentosos? E vamos pedir ajuda a André Luiz para entendermos como que nós devemos nos comportar. E André Luiz, em seu livro Conduta Espírita, nos responde. Então vamos novamente reformular a questão. Qual deve ser a nossa conduta quanto aos fatos momentosos? Em tempo algum, empolgar-se por emoções desordenadas ante ocorrências que apaixonem a opinião pública, como, por exemplo, delitos, catástrofes, epidemias, fenômenos geológicos e outros quaisquer. Acalmar-se é acalmar os outros. Nas conversações e nos comentários acerca de notícias terrificantes, abster-se do sensacionalismo. A caridade emudece, o verbo em desvario. Então esta é a posição que André Luiz nos sugere para adotarmos ante aqueles fatos que nós acabamos presenciando todos os dias. Vejamos esse trecho de André Luiz. Ocorrências que apaixonem a opinião pública. Não seriam essas ocorrências também os escândalos que a todo instante são divulgados, são publicados pela mídia televisiva, pelos jornais, pelas revistas?
e que estes escândalos, essas notícias fomentam o sensacionalismo, um comércio. E o que vem a ser um escândalo? Kardec, em primeiro momento, ele nos apresenta o senso comum sobre escândalo. Então, no sentido vulgar, escândalo é tudo aquilo que choca a moral, que nos apresenta no senso, comum, que foge àquilo que é o habitual, que chama a atenção, que atrai a atenção. Tudo isso é considerado como escândalo. Então, tudo aquilo que choca a moral e que foge às regras da sociedade são considerados escândalos. O escândalo, portanto, ele não está na ação em si, mas ele está na repercussão que ela possa ter. Então, este é o senso comum de entender-se o que vem a ser escândalo. O ato pode ser o mais amoral possível, mas se esse ato ele ficou num âmbito particular, ficou entre quatro paredes, ficou num grupo restrito, ele não veio à tona, ele não é considerado um escândalo. Então, essa visão vulgar do escândalo para nós é que normalmente a criatura adota para pautar a sua conduta. Então, ele pode fazer uma coisa aqui, mas ninguém pode ficar sabendo. Então, se ninguém ficou sabendo, ele está quites com o seu orgulho, porque ninguém tomou conhecimento das suas atitudes inferiores, daquilo que macula a sua imagem perante a sociedade. Então, são os chamados sepulcros caiados nas palavras de Jesus. Vamos pesquisar um pouco mais sobre escândalo. Temos ainda que um escândalo é um caso em que, geralmente, personalidades conhecidas são criticadas ou acusadas, pública e persistentemente, em razão de algum ato que fere as normas de conduta moral ou legalmente vigentes. Então, aqui ele se reporta a escândalo para uma pessoa pública, para uma personalidade conhecida. Pode tratar-se de empresas públicas ou privadas que realizam determinadas operações ou que toleram certas práticas consideradas ilegais. Então, essa conotação de escândalo é a que nós temos acompanhado. Como que surge um escândalo e quais as consequências desse escândalo vulgarmente entendido pela sociedade? Um escândalo pode resultar de fatos reais ou acusações falsas, de ou só um fato real, ou uma falsa, ou associação de ambos, que pode ter tanto coisas verdadeiras quanto coisas falsas. Algumas vezes ele é motivado por interesses particulares. A tentativa de se encobrir um determinado escândalo pode resultar num escândalo maior. É difícil dizer quando um escândalo começa ou quando um determinado escândalo vai terminar, dado que ele sempre poderá reaparecer novamente se ele for continuado uma determinada pesquisa, uma determinada investigação, surgir uma nova denúncia e essa denúncia for divulgada.
Na maioria das vezes, o escândalo tem origem em furos, né, de reportagem ou em operações policiais de combate à criminalidade. E uma vez noticiado, o escândalo é normalmente amplificado pela mídia e muitas vezes promovido também pela mesma mídia. Desde o seu início, tratando-se de uma questão ética de interesse geral. Quando há ganho de nome, ganhos financeiros em cima dessas divulgações. As consequências de um escândalo são as mais diversas, podendo implicar prisões, processos, danos econômicos, morais e políticos, com renúncia ou cassação de mandatos. E nós estamos, vendo tudo isso todos os dias. Quais são os âmbitos de um escândalo? Um escândalo pode restringir-se a uma localidade ou alastrar-se por um país e, às vezes, pelo mundo. Ainda mais hoje, com a globalização, nada acontece a nível mundial que instantaneamente ele não vai ter repercussões globalizadas. O tamanho de um escândalo varia com o número dos implicados e com a notoriedade das pessoas envolvidas. Por exemplo, presidente, ministro, senador, governador, atores, diretores de empresas, membro do Ministério Público, funcionário público e aí por diante. Os escândalos podem ocorrer no âmbito também privado. Por exemplo, infidelidade conjugal, sexualidade, homossexualidade, ou no âmbito público, político, financeiro, desportivo, acadêmico, judiciário. Na mídia, os escândalos são classificados em várias categorias, sendo mais frequentes os escândalos por suborno, abuso de poder, tráfico de influência, nepotismo, desvio de verbas, fraude, falsificação, compra de votos, contrabando, tráfico de entorpecentes, lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito, pornografia, abuso sexual, prostituição, dopagem, racismo, tortura, agressão, espionagem, escuta telefônica, trabalho escravo, aumento de salários políticos, vendas de sentenças, tráfico de armas, venda de cargos, pedofilia e tantos outros. Muitos escândalos abrangem mais de um caráter e o mais comum deles é a corrupção. Como que esses escândalos são denominados? Eles passam a ser conhecidos de acordo com a forma que eles são noticiados. Via de regra, a referência de um escândalo é feita de forma similar em vários países. Por exemplo, o nome mais citado na empresa, como anões do orçamento, o nome da entidade ou da pessoa que se refere ao caso. Exemplo, escândalo dos Correios. O mesmo nome de batismo da operação policial para investigar e prender uma quadrilha. Por exemplo, Operação Navalha. O nome da CPI, que é criada para investigar determinados fatos. Por exemplo, CPI dos títulos públicos. Então, são tantos escândalos que nós, assim, acabamos nos perdendo. Trata-se de uma confusão, a gente não sabe o que é verdade, o que é mentira. E nós ficamos aí à mercê desse noticiário, emitindo sentimentos, participando, alimentando, emanando pensamentos que vão engrossar a fileira de pensamentos enfermiços,
desequilibrados em torno da nossa atmosfera, e ficamos nos alimentando e respirando essa atmosfera densa, que hoje está mais intensamente aqui na nossa crosta terrestre. Então, esta é a conotação de escândalo vulgar. Mas Kardec vai muito mais além. Aliás, eu comentei muito mais do que ele deu só uma pincelada. E estendeu na questão geral do escândalo, que é onde nós devemos nos deter realmente para refletir. Porque nós ficamos analisando os escândalos exteriores daqueles que são ventilados e que enlameia a humanidade. Mas e aqueles escândalos que ficam restritos e que nós procuramos esconder? Então, vamos interpretar esse sentido que é tão grave ou mais grave que o anterior, que não tem a repercussão que o anterior, mas nem por isso não é relevante. Vamos trazer para a nossa experiência o verdadeiro sentido de escândalo que a lição nos passa. Kardec nos aponta que escândalo não é somente o que agride a consciência de alguém. É tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições do homem. Ele nos abre um leque para entendermos esta questão. Escândalo é tudo que agride a consciência de alguém e é tudo que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens. Todas as más ações de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão. Olha a profundidade desta lição. Então, todas aquelas ações nossas que recebem acusação da nossa consciência, que não há aprovação da nossa consciência, que agride, que afeta o nosso semelhante, que nós achamos que ninguém viu, são também escândalos, porque são frutos das nossas imperfeições, das nossas ignorâncias. São consequências das nossas imperfeições morais. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. Então, mal moral, tratando-se esse mal moral como sendo resultado de uma enfermidade ou de um estágio da humanidade de evolução. Então, se esta humanidade ainda traz no seu arcabouço espiritual essa condição de praticar, atos que comprometem esse indivíduo moralmente, é porque o estágio moral e evolutivo dele ainda é este. Como querermos, como desejarmos que, se o estágio ainda é tão inferior, que as atitudes fossem de criaturas superiores. Por isso nós vamos encontrar no Evangelho que uma árvore má não dá bons frutos, como uma árvore boa não dá maus frutos. Então somos todos árvores. E se a nossa condição, a nossa natureza, o nosso estágio evolutivo ainda não é superior, as nossas ações não serão nobres.
Mas em compreendendo isso, devemos nos cruzar os braços e nos acomodar diante dos fatos? Creio que não. Da mesma forma que a nossa sociedade, é dividida em classes, e que todos nós ansiamos por mudar de classe, os mundos também são divididos hierarquicamente em conformidade com o grau de evolução, o grau moral dos seus habitantes. E no concerto evolutivo dos mundos, nós igualmente ansiamos como humanidade em fazermos partes da pleiade de mundos felizes, mundos ditosos. Então nós queremos nos elevar, ascendermos. E toda essa classe da humanidade, se nós fôssemos assim pensar, o mundo como uma imensa sala de aula e todos nós como aprendizes das lições de amor, como Bezerra de Menezes coloca mais no final das suas palavras, se todos nós somos alunos matriculados nesta escola, é porque nós estamos aqui para aprender. O aluno que se acomoda, ele vai ficar numa determinada série, por tempo indeterminado. Aqueles alunos que ficam na retaguarda, ele perde distância, ou ele ganha distância daqueles colegas, daqueles companheiros que passam de fase. Então todos nós, meus queridos, estamos aqui para sermos transferidos. E o nosso planeta, o nosso mundo, está nos mostrando isso. A primeira lição da palavra de Bezerra nos fala, o ano passado foi definido o início da nova fase do nosso planeta. É preciso que nós façamos jus por estarmos aqui. E querermos, e almejarmos, e trabalharmos. Mas para isso nós precisamos de boa vontade. Nós precisamos estudar. E olha que eu digo estudar, principalmente a doutrina no seu sentido amplo, como doutrina espírita. Por quê? Quando nós saímos lá fora, nós devemos falar, nós vamos falar. E falar de doutrina é falarmos com segurança daquilo que nós estamos falando. Então, estudarmos obras básicas para compreendermos o pensamento de Kardec. Aquilo que Kardec, ao codificar a doutrina, ele vislumbrou como ferramenta que trouxesse a solução para todos os problemas do homem. E se nós não estudarmos, nós vamos ficar na superficialidade. Nós vamos ser meros, agentes. E não seremos convincentes nem para nós mesmos. Porque quando a situação apertar nas nossas vidas, quando o parafuso aperta, é que nós sabemos como que nós devemos nos comportar. E se nós não temos impregnados dentro de nós este evangelho, aí a situação fica difícil. Mas além do estudo, que nos amplia o raciocínio, é preciso que nós formulemos o propósito de vivenciarmos, de participarmos de forma dinâmica, aplicando a teoria. Não podemos ser espíritas
de boca, de rótulo. Temos de ser espíritas que deu testemunho de amor, de perdão, de sacrifício, de fraternidade, de respeito, em todos os sentidos do crescimento do espírito. E não apenas diante daquilo que nos convém, daquilo que atende os nossos interesses imediatos, daquilo que nos dá satisfação, daquilo que não nos tira da zona de conforto, do nosso reduto, onde a gente fala assim, não me incomode. Então nós precisamos arregaçar as mangas. A todos nós cabe uma parcela muito grande de responsabilidade em relação à nossa pátria. Nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui porque nós assumimos, nós firmamos um compromisso. E nós não podemos abandonar esse compromisso assumido. Então, meus queridos, quando nós estudamos esse capítulo, precisamos fazer esse esforço de associar as duas faces, o entendimento pelo estudo e a compreensão pelo sentimento. Vamos lembrar ainda que escândalo é tudo aquilo que provoca a queda moral de uma pessoa. E que ninguém cai moralmente porque simplesmente caiu. Aprendemos com a doutrina que em qualquer processo moral que nós passamos, o espírito é sempre livre para ceder ou para resistir. Lá no Livro dos Espíritos, terceira parte do Livro dos Espíritos, capítulo 10. Só que aí nós acabamos colocando 1000 justificativas, 1000 máscaras, e costumamos dizer, eu escolhi isso, por isso, né? Eu preferi adotar essa conduta por determinadas razões, mas qualquer senão, qualquer vírgula que nós colocamos nas nossas escolhas, tem um significado para a lei divina, e que nós responderemos por ela. Mão não pensa, pé não pensa, olho não pensa, tá? O pé, a mão, o olho, seguem um comando. Nossos órgãos executam aquilo que foi elaborado pelo Espírito, elaborado em pensamento e sentimento. O corpo físico é simples forma de expressão. Porém, existe a mão mental, existe o pé mental, o olho mental. Enfim, um comando de natureza moral e ético que necessita reformulação. Nesse sentido, as palavras de Jesus constituem uma ordem inquestionável. Que ordens são essas? Se a vossa mão, o vosso olho, o vosso pé são motivos de escândalo, cortai-os. Então, neste sentido, é uma ordem inquestionável. Mas se fôssemos levar ao pé da letra, né, a previdência já estaria falida. Tá certo? Então, o nosso íntimo, os nossos escândalos íntimos, nossos sentimentos íntimos, isso é que precisa ser trabalhado, porque é o espírito que manda no corpo. O corpo é um ser comandado. Então, esta figura de linguagem forte,
utilizada por Jesus, né, enérgica, ela traz para nós uma proposta de reforma. Reforma como um todo, do entendimento à conduta. Então percebamos que escândalo parte dos corações. Ele existe na face terrena porque as criaturas humanas ainda permitem a sua presença pela própria condição moral que exterioriza. E por mais lamentável que seja essa condição, ela será transitória. Porque aqueles que não se reformularem, aqueles que não se adequarem, eles serão inevitavelmente eliminados desta classe chamada Terra. Então, naturalmente, todos nós somos livres para escolher. Nossas escolhas, porém, vão variar de acordo com a realidade evolutiva de cada um. Então, a visão curta da nossa imperfeição nos leva a escolher, né? A porta larga, aquela que mais nos atrai, aquela que vai exigir de cada um de nós menor esforço. E aí nós vamos lembrar que Jesus também fala assim: mas ai daquele por quem venha o escândalo. Quando nós ouvimos esta sentença, imediatamente nos vem à mente uma ideia de punição. Ah, mas ai de você. Então essa ideia de punição traz para nós um sentimento de medo. Ai, eu não posso fazer porque senão eu vou ser castigado. O castigo, como nós o entendemos, ele não existe. Deus não pune, não castiga. Mas ele apenas criou mecanismos de favorecer o crescimento e a evolução. Leis de causa e efeito, que não são punições e nem castigos. Então esse ai daquele por quem vem um escândalo, Jesus, creio que ele emprega no sentido de lamento. Um lamento pelas escolhas, pelas atitudes da criatura, né, por saber que ela poderia agir de forma diferente. E que essas escolhas irão gerar sofrimento, irão gerar consequências inevitáveis. Então nós vamos listar alguns aspectos da conduta do homem, onde nós precisamos identificar a nós mesmos. Então são escândalos as nossas ações mais ocultas. Eu citei algumas aqui que me ocorreram no momento. Abandonar um pai, uma mãe, um filho. Vemos isso todos os dias. Disputar de forma desonesta uma herança, entrar em contenda no trânsito, burlar uma lei terrena, o uso de drogas, a delinquência, o tráfico, o suicídio, o homicídio, né? Usar de má fé em proveito próprio, mentir, ser preconceituoso, ser preguiçoso, maltratar os animais, agredir a natureza, né? Tudo isso são escândalos que não estão na lista daqueles que chegam, às vezes, na mídia e que não são tratados como tais. Não são escândalos também a fome, a miséria, a maledicência, o ciúme, o furto, a sonegação? Devemos lembrar também o maior escândalo já registrado na Terra, cuja repercussão já se ultrapassa, né, de alguns tempos, 2000 anos, a crucificação de Jesus, onde ainda ecoa
nos recônditos da consciência humana, as cenas de ignorância e de barbárie. O maior escândalo registrado e que repercutiu pelo universo, não ficou restrito ao planeta Terra. Tal a gravidade das nossas escolhas. Rapidamente, quero comentar também, que eu achei muito oportuna, uma passagem que Inácio Ferreira, em um dos seus livros, Trabalhadores de Última Hora, ele cita e que nos auxilia a entendermos esta questão. Alcançávamos quase deixa eu voltar um pouquinho aqui. Essa comentário de Inácio Ferreira se refere a uma missão que eles estavam fazendo, um grupo de espíritos, lá em Porto Príncipe, por ocasião do grande terremoto de 12 de janeiro de 2010. E eles presenciaram um episódio. Quase alcançávamos a região mais afetada pelo terremoto em Porto Príncipe, vimos a atuação de uma gangue armada com pedaços de pau, facões e até revólveres, atacando algumas pessoas indefesas para roubar água e comida. O que podemos fazer? Perguntou caridoso o ex-clérigo. Era o irmão Carmelita, um padre conhecido do Inácio Ferreira, também desencarnado, né? Nada, respondi. Os policiais poderiam fazer alguma coisa, mas com certeza eles próprios teriam medo de intervir. Mais de 5.000 presos, alguns de alta periculosidade, estão novamente soltos nas ruas. O abalo sísmico fez ruir todas as cadeias da cidade. Vai demorar até que a ordem se restabeleça. Doutor, eles não aprenderam nada, comentou o carmelita penalizado. O quadro é o pior possível. Ainda se tropeça com cadáveres espalhados por toda parte, a fome campeia, o povo haitiano sofre um dos piores reveses que uma nação pode sofrer. Raramente tenho visto desespero tão grande. Quantas mães chorando pelos filhos mortos. Mesmo assim, em muitos espíritos, a insensibilidade sobrevive. O homem, meu caro, ainda está muito mais perto da fera que todos já fomos. Na luta pela sobrevivência, levados ao limiar de sua resistência moral, ninguém consegue prever a própria reação. Um parênteses. Creio que cada um de nós, se fôssemos colocados nesse limiar, também desconhecêssemos as nossas reações. Devemos temer a nós mesmos e pedir a Deus, mas pedir de todo o coração, que nos conceda forças para que, em nossa fragilidade espiritual, não voltemos a ser o que fomos. A dor superlativa pode colocar à mostra o que ainda temos de pior. É fácil possuir o verniz da civilização quando a necessidade não nos fustiga. Doutor, permita-me um comentário, solicitou Odilon, um companheiro da equipe. Os nossos irmãos que foram atacados pela gangue estavam armazenando água e comida para oferecê-los a preços exorbitantes a quem não tem um centavo no bolso.
Não podemos analisar apenas um ângulo da questão, que possui causas bem mais profundas. Se o grupo agredido tivesse compaixão do povo, solidarizando-se com a sua extrema situação de penúria, os seus integrantes não teriam sido assaltados. A rigor, não podemos dizer de quem seja o pior comportamento. Não estou justificando a violência do grupo armado. No caso que presenciamos, as supostas vítimas são os maiores algozes. O egoísmo exacerbado pode suscitar inesperadas reações em quem se sente socialmente preterido. Temos aqui um quadro em miniatura, o retrato do que acontece no mundo. Se houvesse maior solidariedade entre os homens, talvez um pouquinho mais, não teríamos tantos problemas sociais, colocando em risco as conquistas da civilização. Mais de 1 bilhão de pessoas passam fome no mundo. E depois aí ele vem discorrendo, vou resumir, que se todo o dinheiro utilizado no fabrico de armas, na construção de elementos, ferramentas para a guerra, fosse empregado para combater a fome no mundo, não haveria fome. Que o tráfico de seres humanos é considerado o negócio mais rentável do mundo, e que só perde para o tráfico de drogas. Então, meus queridos, os escândalos maiores não são aqueles cuja repercussão nós estamos colhendo, são aqueles que ainda estão guardados dentro de nós e que nós ainda não estamos querendo trabalhar, que nós ainda fazemos questão de esconder. E que nós ainda, se não trabalharmos, haveremos de deparar com muitos escândalos em nosso planeta. Mas, com tudo isso, nós podemos observar que o esforço da espiritualidade, quando nós nos dispomos a realizar o melhor, quando nós estamos com a boa vontade, para trabalhar a nós mesmos, este auxílio está ao nosso lado. Este auxílio nos chega de formas mais inesperadas, mesmo das formas imperceptíveis. Porque para o Cristo, todos nós somos importantes. Nenhuma ovelha se perderá, mas muitas ovelhas serão conduzidas para outros apriscos. E nós queremos continuar neste aprisco chamado terra, sendo abraçados e sendo amados por este Jesus que aqui nos acolheu, quando nós fomos em tempos remotos, afastados de um planeta, de um mundo que estava a caminho de ser, como a Terra está a caminho de ser, um planeta mais feliz, um planeta de mais regeneração, um planeta de maior justiça, um planeta de maior igualdade, um planeta de mais fraternidade. Então, que nós possamos irmos para os nossos lares, alimentados pelas palavras, não essas palavras que eu disse, que eu estou tanto quanto cada um de vocês, lutando também pelo meu cadinho, mas pelas palavras de Jesus, impregnadas nesse evangelho de amor, norteadas pela doutrina, que é o nosso roteiro seguro, que é o nosso amparo hoje e sempre. Que Jesus nos abençoe.